Há um momento em que o desejo deixa de ser impulso e se transforma em prisão. Ele nasce suave, como um sussurro da alma que pede expansão, mas com o tempo pode se tornar um eco de carência, uma tentativa de preencher o vazio deixado por algo que acreditamos não ter. É nesse ponto que o desejo, ao invés de criar, começa a consumir. Muitos buscam prosperidade financeira, acreditando que ela trará segurança, reconhecimento ou liberdade. Mas o que realmente move essa busca, na maioria das vezes, não é o amor pela vida, é o medo de faltar. E o medo, silencioso, molda não apenas as decisões, mas também o campo vibracional que emitimos ao universo. Joe Dispenza explica que o coração é um campo eletromagnético em constante comunicação com a realidade. Quando desejamos algo a partir da falta, o que realmente enviamos ao campo é a vibração do ainda não tenho. A mente pensa em abundância, mas o corpo vibra escassez. E o corpo, como uma antena, é quem traduz ao universo o que realmente sentimos. O paradoxo é que quanto mais desejamos, mais reforçamos a ausência. O desejo, então, se torna resistência, e o que deveria ser movimento de criação passa a ser uma tensão constante entre o que sonhamos e o que acreditamos não poder ter. Bruce Lipton, em seus estudos sobre epigenética, mostra que o corpo físico responde ao ambiente emocional. Quando vivemos em alerta, em medo, em ansiedade sobre o dinheiro, ativamos os genes de sobrevivência. E nesse estado, o cérebro não cria, ele apenas protege. A energia vital se retrai, a imaginação se fecha, a intuição se apaga. Prosperar, então, não é apenas uma questão de esforço ou estratégia, é um estado de segurança interior, porque um corpo em defesa não consegue receber. É preciso inverter a direção do olhar. Prosperar não é correr atrás do desejo, mas ensinar o corpo a sentir aquilo que a mente idealiza. Não se trata de pensar positivo, mas de habitar emocionalmente o que se deseja manifestar. O campo responde à coerência entre o que se sente e o que se pensa. Quando o sentimento e o pensamento se tornam um só movimento, a realidade começa a se ajustar a essa nova frequência. O desejo é como o fogo. Pode aquecer e iluminar, ou queimar e consumir. Depende se você o domina ou se é dominado por ele. Quando o fogo do desejo está em harmonia com a consciência, ele se torna força criadora, capaz de transformar pensamentos em matéria, intenções em realidade. Mas quando ele é alimentado pela escassez, consome a energia vital. E o que era chama criadora se torna labareda que devora a própria esperança. Há uma linha muito sutil entre o desejo que cria e o desejo que aprisiona. A diferença está na emoção que o acompanha. Quando o desejo nasce do medo, ele aprisiona. Quando nasce da expansão, ele liberta. O coração sabe distinguir um do outro. Porque o desejo verdadeiro não grita, não suplica, não se desespera. Ele confia, ele vibra em silêncio, como quem já sabe que o universo o escutou. Prosperar, portanto, não é o fim de uma busca, mas o início de uma nova consciência. Uma consciência que entende que a abundância não vem de fora, mas do estado interno, de quem aprendeu a sentir-se pleno antes que a vida prove isso. Quando esse alinhamento acontece, o desejo deixa de ser uma necessidade e se transforma em uma extensão natural da alma, o modo como o espírito escolhe continuar criando. É nesse ponto que a verdadeira liberdade financeira começa, quando o dinheiro deixa de ser o fim e passa a ser o reflexo da harmonia entre corpo, mente e coração. Porque quando o desejo se alinha à consciência, ele deixa de ser uma prisão vibracional e se torna o portal silencioso da criação. O erro invisível de quem confunde desejo com falta. Há um equívoco silencioso que acompanha quase todos os que buscam prosperar: confundir o desejo com a ausência. É uma armadilha sutil, porque na superfície parece o mesmo impulso: querer mais, sonhar com algo melhor, imaginar uma vida livre e próspera. Mas, no fundo, existe uma diferença vibracional profunda entre desejar a partir da confiança e desejar a partir da falta. Um vem da expansão, o outro vem da escassez. E essa diferença muda tudo.
A maioria das pessoas deseja dinheiro, sucesso ou estabilidade financeira não porque se sentem prontas para recebê-los, mas porque têm medo do que aconteceria se não os tivessem. O desejo nasce como uma tentativa de fugir da dor e não como uma expressão natural da abundância. E é justamente esse medo silencioso que mantém o fluxo bloqueado. Quanto mais o coração vibra na frequência do "ainda não tenho", mais o campo ao redor responde em atraso, em carência, em espera. É um eco que se repete dentro da própria vibração. O cérebro, condicionado pela sobrevivência, aprende a associar dinheiro à tensão, à luta, à insegurança. Desde cedo, ouvimos que é preciso esforço, sacrifício e controle para garantir estabilidade. E essa associação cria um circuito de dor. Toda vez que tentamos avançar, o sistema nervoso entende que há perigo. O corpo entra em alerta, o coração acelera, a mente calcula. O impulso de prosperar aciona ao mesmo tempo o medo de perder. Assim, mesmo quando surgem oportunidades, a vibração inconsciente ainda é de defesa, não de criação. Essa confusão cria o que Joe Dispenza chama de dissonância energética. A mente pensa em prosperidade, mas o corpo vibra escassez. O pensamento envia o sinal, mas o coração o contradiz. O campo quântico, sensível à coerência entre emoção e intenção, não responde a ideias isoladas, mas ao estado vibracional completo. E é nesse ponto que o desejo, em vez de atrair, começa a repelir o que busca. Porque o universo não lê palavras, ele lê frequências. Muitos passam a vida tentando manifestar riqueza e sucesso, sem perceber que ainda se sentem indignos de recebê-los. Desejam intensamente, mas em silêncio duvidam de si. E essa dúvida é o ruído que distorce toda a criação. É como tentar captar uma música em uma rádio mal sintonizada. O som existe, mas o ruído impede de ouvi-lo com clareza. Assim também é a energia da prosperidade. Ela está sempre disponível, mas a instabilidade interior impede que seja recebida em plenitude. Quando se deseja com pressa, o campo entende desespero. Quando se deseja com medo, o campo entende resistência. E quando se deseja com fé, o campo entende certeza. A vibração que cria a abundância não vem da urgência de ter, mas da serenidade de já ser. Essa serenidade não é passividade, é confiança. É a consciência de que o fluxo existe e está ativo, mesmo quando ainda não se manifesta visivelmente. É como segurar um copo tremendo e tentar enchê-lo de água. O fluxo existe, a fonte está jorrando, mas a instabilidade faz com que o líquido se perca antes de preencher o recipiente. O problema não está na fonte, mas na mão que ainda treme de medo. Prosperar exige estabilidade vibracional, uma entrega que não vem da mente, mas da paz sentida no corpo. Porque a abundância não é uma corrida, é uma frequência. O verdadeiro erro invisível não é desejar a partir da sensação de falta. E enquanto essa vibração não muda, o universo continua respondendo ao que sentimos, não ao que dizemos querer. O convite, então, é para reconhecer a origem do desejo. Ele nasce da expansão ou do medo, do amor ou da urgência, porque o primeiro abre caminhos e o segundo os fecha. Quando o coração se liberta dessa confusão, algo silencioso acontece. O dinheiro deixa de ser um símbolo de sobrevivência e se transforma em expressão natural da energia vital. O corpo relaxa, o campo se abre e o fluxo volta a se mover. É nesse instante que o desejo deixa de ser um pedido e se torna uma resposta. O reflexo vibracional de uma alma que finalmente lembra-se de quem é. A reprogramação quântica do desejo. Existe um ponto em que a mente já compreende a abundância, mas o corpo ainda vive como se estivesse em falta. É como se o pensamento tivesse dado um passo à frente, mas as emoções continuassem presas a velhos medos, repetições e crenças de escassez. Essa diferença entre o que pensamos e o que sentimos é o que Joe Dispenza chama de incoerência vibracional. E enquanto o corpo não aprender a sentir o que a mente idealiza, o campo quântico não tem base suficiente para responder.
O corpo é a mente inconsciente. Ele guarda registros de todos os momentos em que o dinheiro significou medo, esforço, perda ou rejeição. Cada lembrança de escassez, cada emoção de culpa ao receber, cada frustração ao perder, se acumula como uma programação emocional. Mesmo quando a mente decide prosperar, o corpo ainda reage como se estivesse em perigo. Por isso, toda tentativa de manifestar abundância, sem uma reprogramação emocional, acaba sendo apenas um esforço mental, uma ideia sem raiz vibracional. A verdadeira reprogramação começa quando se compreende que o corpo precisa ser educado a sentir o futuro antes que ele aconteça. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde à coerência entre emoção e intenção. Quando uma pessoa consegue sentir com sinceridade a gratidão de quem já vive aquilo que deseja, o cérebro deixa de ser apenas uma máquina de memória e passa a funcionar como um instrumento de previsão vibracional. Ele não mais se limita ao passado, ele cria mapas do futuro. A mente que vive no quero ter está presa à carência, mas a mente que vibra o já sou começa a emitir uma frequência de completude. A diferença não está nas palavras, mas na emoção que as acompanha. É o sentimento que define a vibração, e é a vibração que define a realidade. Quando o corpo começa a sentir a abundância como uma presença constante, a energia que antes era resistência se transforma em campo de criação. A abundância, então, deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um estado natural de ser. Durante esse processo, a biologia se transforma. A coerência emocional cria novos caminhos sinápticos. As redes neurais associadas à escassez se dissolvem e novas conexões baseadas em segurança e gratidão começam a se fortalecer. A química do corpo muda. O cortisol, hormônio do medo e do controle, dá espaço à dopamina e à serotonina, que abrem a percepção, expandem a criatividade e ativam a sensação de bem-estar. O corpo deixa de se defender da vida e começa a participar dela. Esse é o ponto em que o desejo se torna oração vibracional. Não mais um pedido ao universo, mas uma frequência que o convida a responder. Quando o corpo vibra em gratidão, mesmo antes da evidência material, o campo entende que aquilo já existe, e então a realidade começa a se ajustar à coerência interna, não à ausência externa. O que era sonho começa a se materializar com naturalidade, porque o ser inteiro passou a vibrar em unidade. A reprogramação quântica do desejo é, na verdade, um reencontro entre mente e coração. É o instante em que o corpo aprende que pode relaxar, que o perigo acabou, que é seguro prosperar. Nesse estado, o desejo deixa de ser esforço e se torna fluxo. A abundância deixa de ser conquista e passa a ser consequência. E o ser humano deixa de criar a partir do medo de perder e começa a criar a partir da alegria de expandir. Quando essa coerência se estabelece, a vida ganha outra textura. O tempo desacelera, as oportunidades surgem com sincronia, e o dinheiro passa a ser apenas mais uma expressão da energia que flui em harmonia. O campo quântico não faz distinção entre o que é espiritual e o que é material. Ele apenas reflete o estado vibracional de quem o observa. Por isso, quando o desejo é reprogramado, a realidade não tem escolha senão acompanhar essa nova vibração. E nesse ponto, a mente deixa de buscar sinais externos e começa a reconhecê-los em tudo. O futuro deixa de ser uma incerteza e se transforma em continuidade natural da frequência que se escolhe sentir agora. Porque a verdadeira abundância não é o resultado do que se tem, mas o reflexo do que se é. Quando o desejo é alinhado com a consciência. Existe um momento em que o desejo amadurece. Ele deixa de ser uma busca por algo que falta e se transforma em expressão do que já existe. É quando a alma, finalmente, entende que não deseja para preencher um vazio, mas para expandir a própria luz. Nesse ponto, o desejo deixa de ser uma força inquieta e se torna um canal de criação consciente. Ele não nasce mais da necessidade, mas da plenitude que quer se manifestar em novas formas. O ser deixa de pedir e começa a expressar.
Quando o desejo é alinhado à consciência, o dinheiro deixa de ser um símbolo de poder ou de sobrevivência. Ele se transforma em fluxo natural do propósito. Passa a ser consequência e não causa, um reflexo e não um fim. A abundância se torna uma linguagem do espírito, traduzida pela coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Nesse estado, prosperar não é mais correr atrás de algo, mas mover-se em sintonia com o que já é. Tudo flui de forma mais leve, mais espontânea, como se a própria vida estivesse conspirando a favor. A energia da abundância não obedece à urgência. Ela responde à harmonia. Quando o desejo nasce de um coração expandido, ele vibra em confiança, e o campo o reconhece como parte de si. Joe Dispenza chama isso de coerência entre mente e emoção, um estado em que o pensamento cria e o sentimento sustenta. Bruce Lipton o chamaria de ressonância biológica, quando o corpo vibra em alinhamento com a intenção. A verdade é que, em ambos os casos, trata-se de unidade, o ser inteiro vibrando como um só campo de criação. Mas enquanto o desejo estiver fragmentado, dividido entre querer e duvidar, sonhar e temer, ele continuará oscilando, e o campo refletirá essa oscilação. A abundância não nasce da ansiedade, porque a ansiedade é o sinal da mente que não confia no tempo. A verdadeira criação acontece quando a consciência compreende que o tempo é apenas o intervalo entre a vibração e a manifestação. Quando há certeza, o intervalo perde o peso e a espera se torna parte do próprio milagre. Há uma imagem que traduz esse estado com perfeição: o rio e o oceano. O rio não busca o oceano, ele simplesmente flui, porque já é parte dele. Não há pressa, não há esforço. O rio sabe que o caminho é natural, que o destino é certo. Assim também é o desejo quando alinhado à consciência. Ele não exige, não suplica, não força. Ele flui com a vida, movido pela certeza de que já pertence ao que busca. E quando essa consciência desperta, o trabalho, o pensamento e o sentimento se alinham em um mesmo campo vibracional. A prosperidade deixa de ser uma meta distante e se torna um movimento contínuo de contribuição. Cada ação deixa de ser uma tentativa de provar valor e passa a ser um gesto de expansão do que já é valioso. O propósito substitui o esforço e a abundância passa a fluir como consequência natural da presença. A verdadeira riqueza não é acumulada, é emanada. Ela nasce de uma consciência que se reconhece parte do todo e entende que quanto mais compartilha, mais flui. O dinheiro, nesse contexto, se torna energia em movimento, a expressão tangível da generosidade do universo. Quanto mais alinhado o ser está com essa vibração, mais livre ele se torna. Porque já não é o desejo que o move, mas a consciência que o guia. Nesse estado, a prosperidade deixa de ser uma questão de fazer e se torna uma questão de ser. Tudo o que antes era esforço passa a ser consequência natural de uma mente que confia, de um corpo que vibra em gratidão e de uma alma que compreende seu papel na criação. É quando o desejo deixa de ser resistência e se transforma em comunhão, o ponto onde o humano e o divino se encontram para manifestar a beleza do que é pleno. O desejo consciente é aquele que não busca possuir, mas expressar. Ele é o sopro do universo dentro de cada ser, convidando-o a criar não por necessidade, mas por amor à expansão. E é nesse ponto que a vida se transforma, porque tudo o que nasce da consciência permanece, enquanto tudo o que nasce da escassez se dissolve. A abundância, afinal, não é um prêmio. É o reflexo natural de uma alma em paz com o próprio fluxo, o desejo consciente e o corpo como ferramenta de manifestação. A prosperidade não é um ponto de chegada, mas um estado de coerência interior. Ela acontece quando o que pensamos, sentimos e fazemos se alinham como um único movimento. O campo quântico não responde às palavras nem às intenções vazias. Ele responde à emoção sentida, à vibração constante que o corpo transmite ao universo. Joe Dispenza explica que, quando o corpo aprende a sentir o futuro como se ele já fosse presente, a realidade precisa se reorganizar para se adequar àquela frequência. É nesse instante
que a manifestação deixa de ser algo místico e passa a ser uma consequência natural da coerência. O corpo é o testemunho vivo da mente. Ele guarda as memórias emocionais de todas as crenças que moldaram a nossa relação com o dinheiro, com o merecimento e com a abundância. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, se traduz em química, postura, respiração e energia. Por isso, mudar o corpo é tão importante quanto mudar a mente. Quando o corpo sente o novo estado antes que ele aconteça, o universo entende a mensagem. Porque o corpo fala a linguagem do campo, uma linguagem feita de frequência, vibração e emoção. Neville Goddard dizia que imaginar é o ato divino em movimento. A imaginação não é fuga, é criação. Ela é o espaço onde a consciência planta as sementes do que ainda não existe no plano visível. A mente consciente projeta e o inconsciente molda o campo ao redor. Tudo o que um dia foi realidade começou como uma imagem interna sustentada por emoção e fé. Quando o ser humano imagina com presença, ele participa do ato criador. Quando imagina com medo, ele repete o passado. E é essa diferença entre criar e repetir que define a qualidade da realidade que se manifesta. Dominar o desejo é aprender a harmonizar o instrumento interior. O pensamento é a melodia, o sentimento é o ritmo, e o corpo é o instrumento que vibra essa sinfonia no campo quântico. Quando o som está em descompasso, a vida soa confusa, dissonante. Mas quando há harmonia entre intenção e emoção, tudo se alinha. As oportunidades surgem, as sincronicidades se multiplicam, e o fluxo da abundância encontra um caminho claro por onde passar. É o ponto em que o humano deixa de lutar com o invisível e passa a dançar com ele. O desejo consciente não nasce da urgência de ter, mas da gratidão de ser. Ele não se expressa como um pedido, mas como um cântico silencioso de expansão. Prosperar nesse estado é permitir que a vida se mova através de você, sem resistência, sem pressa, sem medo. A abundância não é conquistada, é permitida. E essa permissão acontece quando o desejo deixa de ser um grito de carência e se transforma em um canto de confiança. A verdadeira liberdade financeira começa nesse instante de entrega vibracional. Quando o corpo sente o futuro com tranquilidade, o tempo perde o poder de intimidar. O dinheiro deixa de ser uma preocupação e se torna uma consequência natural do fluxo criador. Porque a prosperidade não é um prêmio reservado a alguns, é uma resposta natural de um universo que sempre espelha o que sentimos. E quando esse entendimento se torna experiência, o ser humano descobre que a manifestação não é mágica, é biológica, emocional e espiritual ao mesmo tempo. Ela acontece quando o coração vibra em sintonia com a mente e o corpo se torna o campo onde o invisível ganha forma. Nesse estado, o desejo se purifica. Ele deixa de pedir, deixa de esperar, deixa de controlar. Ele apenas existe, suave e silencioso, movendo a vida em direção ao que já está pronto para ser vivido. A prosperidade é, então, o reflexo da harmonia entre quem você é e o que o universo expressa através de você. Nada está separado. A consciência cria, o corpo sente, o campo responde. E assim, pouco a pouco, o desejo deixa de ser prisão e se torna portal. Porque dominar o desejo não é reprimi-lo, é compreendê-lo. É permitir que ele se transforme de necessidade em expressão, de carência em criação, de esforço em fluxo. No silêncio entre um pensamento e outro, há um espaço onde tudo já existe. É ali que a vida prospera. É ali que o desejo se purifica. É ali que o universo responde. Porque no fim, prosperar é lembrar-se do que você sempre foi. Uma consciência criadora em plena sintonia com o campo infinito da abundância.